Bom, e agora a gente sai desse noticiário para a nossa entrevista, porque a gente vai olhar para um tema que vai além da clínica e entra no campo social, a saúde da mulher e o papel da mulher na própria medicina. Um debate que ganha espaço à medida que avançam os direitos reprodutivos, a prevenção e a presença feminina nas carreiras médicas. O nosso convidado é o médico Dr. César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira e professor titular de ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC. Seja muito bem-vindo, Dr. César. Muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Boa noite, doutor César. Vamos lá, doutor, quando a gente fala da saúde da mulher, logo vem à mente questões reprodutivas e ginecológicas, né? Mas o conceito é muito mais amplo, não é? Como definir hoje o que é o cuidado integral para a mulher? Eu entendo que o cuidado integral ele se faz nas diferentes etapas da vida feminina, né? Se nós formos didaticamente relembrar as etapas da vida de um ser humano, particularmente uma mulher, tem a infância, né? Depois tem o período da puberdade, da transição da puberdade, que é um longo período, estima-se que vai dos 12 aos 20 anos de idade, onde acontece um evento fundamental na vida delas, que é a primeira menstruação, quase que uma janela de abertura para a vida reprodutiva. E depois ela tem o período da vida reprodutiva, onde acontece, possivelmente pode acontecer as suas gestações, né? E depois ela tem um outro evento marcante na vida das mulheres, que tem uma simbologia importante, que é o período do climatério. Assim como a puberdade transicionava um organismo da infância para a vida adulta, o período do climatério faz na direção oposta, transiciona a mulher do período de vida adulta, plena, com plena capacidade reprodutiva, para um período em que ela perde a capacidade reprodutiva e caminha progressivamente para a velhice, né? Nesse período do climatério, que é um período, existe um outro evento importante, assim como na puberdade tivemos a primeira menstruação, a menarca, aqui nós temos a última menstruação, a menopausa. Em cada uma dessas etapas, a mulher merece cuidados integrais, como você falou. E se nós formos falar, por exemplo, na adolescência, talvez o cuidado mais importante é com relação à orientação contraceptiva, né? Porque hoje a iniciação sexual se faz precocemente, existe um número no nosso país exagerado de gestações não planejadas na adolescência, né? E vale dizer que uma gestação não planejada acarreta um prejuízo enorme ao prognóstico de vida que teria essa jovem que engravidou no momento em que não era adequado, apropriado, e muito menos planejado para que ela o fizesse, né? Então, a história de uma adolescente que engravida, ela fica muito comprometida em relação ao prognóstico que ela teria se seguisse a vida própria, né? Sem a intercorrência, sei que eu posso chamar assim, de uma gravidez. Então, depois chega o período da vida adulta, onde ela tem que fazer o seu planejamento familiar para engravidar quando ela entende que deva ser assim. Embora no Brasil, o número de gravidezes não planejadas, mesmo na vida adulta, é absurdo. Estima-se que mais de 50% das gestações que ocorrem no Brasil não são planejadas. Não se pode confundir gravidez não planejada com gravidez indesejada, porque às vezes a gravidez é não planejada, mas à medida em que ela acontece, a mulher, o casal assume aquilo como algo bom que está acontecendo. Mas nós entendemos que o ideal é que ela planeje, faça todos os cuidados pré-concepcionais, existem hoje muitos cuidados pré-concepcionais para que ela tenha uma gravidez saudável, para que ela possa gestar um bebê em excelentes condições, né? Então, para que ela faça o planejamento familiar. E depois, quando ela chega na menopausa, ela passa a ter uma série de preocupações, tanto com sintomas que incomodam bastante, que acometem um número muito grande de mulheres. Admite-se que 80% das mulheres que passam por esse período têm aqueles sintomas típicos e que incomodam muito, não é que são motivo de chacota, mas é uma grande injustiça que se faz com essa mulher, porque os sintomas são reais, são sintomas muito sérios e comprometem muito a qualidade de vida. Eu me refiro aos fogachos, aos suores noturnos, os sintomas correlatos, porque a mulher que tem suor noturno, claro, ela tem noites mal dormidas, tem dificuldade de aprofundar o sono, de ter um sono qualificado, né? Então, além desses sintomas que trazem prejuízo à cognição, à memória, à inter-relação pessoal, à vida afetiva, né, o exercício da sexualidade, ela passa a ser mais vulnerável a algumas doenças que ela não tinha no período reprodutivo. Ela passa a ter mais doenças aterogênicas, as doenças cardiovasculares, o infarto do miocárdio acontece muito mais no período da pós-menopausa, e não é só por uma questão etária, é pela deficiência hormonal subjacente, né? Mais risco de osteoporose,
e uma série de consequências. Então, em cada uma dessas etapas, o médico que acompanha essas mulheres pode identificar mulheres que são de risco para essas situações que nós estamos mencionando e empreender medidas profiláticas ou terapêuticas para salvaguardar saúde, salvaguardar a qualidade de vida. Isso fazendo uma visão bem ampla, bem genérica, porque o tema é muito extenso e eu tenho que me limitar. Dá para falar por horas. Dá para falar por muito tempo. Já deu uma mini aula aqui já. Agora, o senhor acompanha já há alguns anos, né, as mudanças na assistência ginecológica. Quais foram os principais avanços mais relevantes no Brasil e o que a gente ainda precisa evoluir? E só para fazer um comparativo, eu tenho uma amigona minha, uma das minhas melhores amigas, que acabou de ganhar bebê na semana passada. E eu tenho um filho de 16 anos. Você tem filho de 16 anos? Eu tenho filho de 16 anos. Parabéns, para mim era uma teenager, mas... Quase 17 já. Uhum. E a comparação que a gente faz com o avanço da medicina ao longo desses 17 anos é tremenda. Assim, desde o pré-parto, desde a preparação para a gestação, até o pós-parto. Porque a gente conversava sobre coisas... Ela me falava assim, gente, eu nunca nem ouvi falar sobre isso na minha época. É muita loucura. O que o Brasil, de fato, conseguiu evoluir? E o que ainda falta, gente? Você trouxe um ponto importante que se refere aos cuidados pré-natais, aos cuidados durante a gravidez, assistência ao pré-natal, né? O pré-natal hoje é um instrumento muito valioso para as mulheres, né? Ele pode acompanhar o crescimento, nós chamamos do feto, né? Que é aquele bebezinho, a gente chama de crescimento fetal, para ver o desenvolvimento. Hoje você tem recursos de imagem que são maravilhosos, né? Te dão exatamente toda a morfologia fetal, o desenvolvimento. Você pode acompanhar e você pode preparar a grávida, né? A gente diz que uma gravidez, na verdade, não são os 9 meses da gravidez, né? A gente sempre copia da língua inglesa, né? One year pregnancy, né? 1 ano de gravidez. Você começa a preparar pelo menos 3 meses antes, né? Com suplementação de vitaminas, suplementação de ferro e de outras substâncias que vão interferir com formação, inclusive com a formação cerebral do feto, né? Então, a gente pode ter grandes evoluções no conhecimento de fatores que interferem com a formação fetal. Você pode, então, ter medidas preventivas em relação a isso. Mas se você fala de avanço, eu gostaria de lembrar alguns muito importantes, né? O Brasil ainda tem uma incidência de câncer do colo do útero inaceitável. Em algumas regiões, particularmente na região do norte, as cifras elas nos envergonham como país, né? Muitas mulheres ainda hoje são acometidas do câncer do colo do útero. E nós já temos vacina, né, contra o HPV, né, que é o papiloma vírus humano, que é o agente causal. Hoje se sabe que o câncer do colo do útero se deve a essa infecção viral pelo vírus do HPV, né? Inclusive, quem descobriu isso ganhou um prêmio Nobel uma década e pouco atrás, né? Então, hoje você tem uma vacina que previne praticamente 100% as mulheres que são acometidas por esse vírus de vir a desenvolver o câncer do colo uterino, né? O Brasil já tem um programa, né, que tem uma cobertura vacinal, que pretende ter uma cobertura vacinal bastante grande, e além disso você tem hoje exames que são muito mais precisos do que aquele antigo Papa Nicolau, né? Nós médicos ginecologistas sempre agradecemos muito ao Papa Nicolau, porque ele incrustou na cabeça das mulheres que elas têm que ir uma vez por ano no ginecologista para fazer o Papa Nicolau, né? Uhum. Então nós temos que fazer um busto para o Papa Nicolau, porque isso é de conhecimento público, né? Mas hoje o exame do Papa Nicolau tem valor ainda, claro, mas você já tem ferramentas muito melhores, que é a detecção do próprio vírus no colo do útero. O Papa Nicolau detecta alterações celulares, já um passo adiante, né? Enquanto que esses exames de detecção do vírus, né, no colo do útero são muito mais precoces. E a mulher que não tem esse vírus, ela pode ficar um bom tempo sem fazer esses exames, né? Porque o colo do útero é uma doença que, muito entre aspas, ele é um pouco generoso, ele dá tempo para o diagnóstico. Quando você tem infecção pelo vírus, não é no dia seguinte que você vai ter câncer do colo do útero, você passam anos para que isso aconteça, né? Então ele oferece generosidade nesse sentido, se é que a gente pode chamar um vírus desse de generoso, né? Mas ele oferece a generosidade de dar tempo para que você faça o diagnóstico, né? Então você pode fazer o diagnóstico e pode oferecer cura para essas mulheres, mesmo que elas tenham câncer de colo do útero no início, né? Então eu acho que esse é um grande avanço, né, que se tem atualmente, a vacina. Eu acho que prevenções de algumas doenças, né, não tem nada que a mulher tenha mais medo do que o câncer das mamas, né? Esse é o medo número 1 das mulheres. Eu acho que as mulheres têm 2 medos. Eu brinco quando faço exposições para colegas médicos, eu digo que as mulheres têm um medo e um pavor.
O medo que elas têm é do câncer de mama, e o pavor é de engordar. Né? Fato. Então, o câncer de mama, hoje tem programas de rastreamento muito bem sucedidos, né, no mundo todo, e aqui entre nós também. Né? Então, eu acho que esses são avanços que a gente tem que comemorar, né, no nosso país com tantas dificuldades, né, de fazer essa cobertura nesse país continental. Então, eu acho que são avanços bastante consideráveis e que motivo de comemoração. Germano, só antes da sua pergunta, rapidinho, é que tem uma pergunta aqui que acho que coincide com esse assunto. O Arthur perguntou, como nós, homens, como companheiros e pais, podemos contribuir para a saúde da mulher? Primeiro, sendo verdadeiros parceiros, né? Apoiando. Né? A relação de casal, a relação de afeto, de maridos, de esposos, como ele falou, ou de companheiro, que tem vínculos estabelecidos, tem que ser uma relação de parceria. Essa parceria se faz de parte a parte. Né? Então, saber que a mulher tem momentos de vulnerabilidade. Né? Na gravidez, ela tem uma vulnerabilidade orgânica, mas também tem uma vulnerabilidade emocional. Imagine você, ela carregando no ventre, dentro do útero, um bebê. Ela sempre tem... A primeira pergunta que a mãe faz, apesar de ter feito todos os exames de ultrassonografia, a primeira pergunta que ela faz ao médico quando o neném nasce, ele é perfeito? Uhum. Tem todos os dedinhos? Tem todos os dedinhos. E a gente, então, sempre teve em conta que essa... a preocupação primeira, né? Eu fiz obstetrícia durante muitos anos na minha vida. Foi uma época muito prazerosa quando eu era um obstetra. Só que a obstetrícia exige muito do médico, né? Não tem horário para nada. Você tem que ter muita disponibilidade. Ficar a noite inteira esperando a mulher fazer o parto, né? E você, então, o compromisso principal é de atender. A gente é latino, então se estabelecer um vínculo, eu acho muito, muito fomentado pelo médico também. O médico tem que ser um vínculo pessoal. Aquele médico que fez o pré-natal, né, particularmente na assistência privada, né, ele vai fazer o parto. Então é um compromisso para não sei que dia, para não sei que hora. E hoje eu digo, olha, para ser um bom parteiro, você precisa ser um indivíduo absolutamente disponível e não ter aquele compromisso de dormir noites inteiras. E eu, nesse momento, eu aprecio dormir uma noite inteira. Outra coisa, você precisa ter coronárias muito limpinhas, né? Porque é muito estressante. Né? E a minha coronária, os cardiologistas já me dizem que ela não é tão limpinha quanto deveria ser. Né? E a condição muscular, que você também não vai, você precisa ter, né? Você precisa ter uma boa condição física para ser obstetra, né? Então, a obstetrícia é muito prazerosa, mas, voltando à pergunta, para não fugir dela, eu acho que, no momento da menopausa, as mulheres fazem uma leitura de que menopausa é o fim. Não, menopausa não é o fim. As mulheres têm menopausa por volta dos 50 anos de idade, né? E se você sabe que a nossa expectativa hoje, né, é mais ou menos acima dos 75 anos de idade, né, 80 anos de idade, veja que se a mulher teve menopausa aos 50 e ela ficou adulta aos 20 anos de idade, né, dos 20 aos 50 ela viveu 30, falta outra quantidade de 30 anos a ser vivida, e ela pode ter uma vida muito interessante sobre todos os aspectos. Né? Ela pode exercer a sua vida profissional, ela pode exercer a sua vida como esposa, ela pode exercer muito bem a sua sexualidade, ela pode tratar os seus sintomas. Então, acho que os maridos têm que ser parceiros. Se a mulher teve a infelicidade de ter um câncer de mama e precisou fazer uma cirurgia sobre as mamas, ela pode fazer uma reconstrução plástica mamária quase que de pronto a cirurgia, e os maridos têm que acolher essa coisa, porque as mulheres entendem isso como uma perda de sensualidade, né? E acho que os maridos têm que ser parceiros, né? Apoiar. Né? Porque homens e mulheres são dois bichinhos muito diferentes. Né? Deixa eu mudar um pouco esse foco da nossa conversa, porque eu vi que a AMB fez uma pesquisa que mostra que as mulheres hoje representam a maioria dos médicos brasileiros, né? Elas já são mais de 50%, e até recentemente elas eram 40% dos médicos. Por que as mulheres cada vez mais ocupam esse espaço da medicina? Elas são mais preparadas, elas são mais resilientes, né? A relação do médico-paciente, por elas terem um pouco mais dessa paciência, pode mudar, porque a gente vê que só na área de dermatologistas elas são mais de 80%. O que essa pesquisa serve para quê? Para mostrar o quê para a associação? Essa pesquisa faz parte de um documento que nós lançamos a cada 2 anos, pela Associação Médica Brasileira, em conjunto com
com a Faculdade de Medicina da USP, em conjunto com o Ministério da Saúde, em conjunto com a OPAS, que nós chamamos de demografia médica, né? Então tem vários dados lá que nos ajudam a compreender como está a situação médica, como está a distribuição dos médicos, né? Há áreas que tem superpopulação dos médicos, há áreas que são verdadeiros vazios assistenciais, né? E nós observamos que, historicamente, nas décadas anteriores, a profissão médica era predominantemente masculina, né? Eu sou um médico que esse ano nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Esse ano completo 50 anos como médico, né? Me formei em 75, então agora em 2025 completo 50 anos. Quando eu me formei já tinham colegas médicas, mas eu acho que não chegaram numa turma de 100, né? Era uma turma de 100 alunos, 100 graduandos de medicina. Nós não tínhamos 20 mulheres, não tínhamos, né? E eu me lembro das minhas colegas, alunas excelentes, alunas muito dedicadas e médicas que se consagraram, algumas delas se tornaram, minhas colegas de turma, lideranças nacionais, lideranças internacionais, né? Eu acho que essa evolução faz parte da evolução da mulher, né? As mulheres foram mudando os seus papéis, graças a Deus, ao longo da história, né? E hoje elas assumem posições as mais diversas possíveis, que anteriormente eram consideradas profissões estritamente ou quase que exclusivamente masculinas. Hoje você tem policiais femininas que atuam na linha de frente, você tem mulheres bombeiras, né? Que é uma profissão de alto risco, né? Imagine o estresse que precisa. Enfermagem também, né? A enfermagem, ao contrário, a enfermagem sempre foi mais feminino, né? Dominada por mulheres, né? Então, eu acho que está dentro dessa evolução das mulheres, desse respeito que as mulheres, felizmente, ganharam em relação às suas competências. E hoje eu sou um professor de medicina e nós temos mais alunas mulheres. A virada em número de médicas, as médicas passaram dos 50%, se deu no ano de 2024, ano passado. Né? É a primeira vez agora. Pela primeira vez, as mulheres passaram a ser um número maior. Isto porque ainda nós temos muitos médicos antigos, né? E quando nós pegamos, a gente junta todo esse contingente de médicos. Embora se nós fizéssemos um corte, olha, vamos pegar os médicos formados a partir de 2010. Qual é o percentual de mulheres? Seria muito maior do que 50%, porque nós temos muito mais alunas de medicina hoje do que alunos de medicina. A minha especialidade hoje, eu fui presidente da nossa Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, da FEBRAS, e quando nós fazemos o exame para emitir o título de especialista, nós temos mais de 80% de candidatas mulheres nos dias atuais. Então, esse número de 51% de mulheres, ele vai aumentar bastante nos próximos anos. E eu quero aqui registrar que as mulheres são profissionais da área da medicina excelentes. Alguns ainda têm algum problema, mas foi uma mulher. Não, por favor, não faça, porque nós acompanhamos o trabalho das médicas mulheres e é um trabalho que não fica absolutamente nada a dever ao trabalho masculino em qualquer especialidade. As mulheres predominam em algumas especialidades hoje, você deu um bom exemplo na dermatologia. A dermatologia tem uma área muito extensa, muito valiosa, que é a área de cosmética, né? E as mulheres, então, usam muito essa área da cosmética e nós temos, então, muitas mulheres. Algumas áreas ainda menos, por exemplo, a ortopedia nós temos poucas mulheres, a urologia nós temos poucas mulheres, mas eu acredito que com o tempo essas áreas também vão progressivamente sendo ocupadas por mulheres. Doutor, dentro desse estudo que a OMB fez, constatou que já são 600 mil médicos no Brasil. Desses 600 mil, acho que o Brasil tem mais médicos que muitos países, até por habitantes, até mais que os Estados Unidos e mais que Canadá, Inglaterra e tal. Por que o senhor, eu vi uma declaração do senhor que isso é um descalabro, porque a gente não tem médico no lugar certo e também que formamos mal os médicos, né? Por que isso acontece? A gente forma mal nossos médicos? Isso. Em 2013, ocorreu no Brasil a lei do mais médicos, né? Foi uma ideia que ela pode ter tido alguma razão de ser, mas veja, até na denominação, me parece que ela tem alguma incorreção, e aqui eu não estou fazendo apreciação política ou ideológica. Eu ia perguntar depois do Trump, que falou que criticou mais médicos. Pois é. Eu não quero fazer apreciação política e ideológica. Cada um de nós, enquanto cidadão, você tem as suas convicções ideológicas ou políticas, mas nós não podemos trazer isso para dentro da Associação Médica Brasileira. Nós temos que ter absoluta isenção e nós temos que conversar com as autoridades constituídas, né? Esse governo é um governo
do presidente Lula, um governo de esquerda, e nós vamos lá e conversamos. Se tivesse lá um governo de direita, nós também iríamos lá e tem as autoridades constituídas com as quais nós temos que conversar. Então, eu nunca permiti, enquanto presidente da MB, que qualquer interferência ideológica tivesse. Eu digo isso porque a análise que eu vou fazer, alguns que podem estar me ouvindo podem fazer uma leitura equivocada de que tem viés ideológico no que eu vou fazer. Não. Então, a ideia dos mais médicos era uma ideia porque nós tínhamos poucos médicos. Então, claro que nós precisamos de mais médicos. Porém, eu acho que nós precisamos de mais médicos, e eu quero dar ênfase a isso, qualificados e resolutivos. Para que eu tenha um médico qualificado e resolutivo, ele precisa ser bem formado. Como que um médico é bem formado? A nossa profissão é uma profissão teórico-prática. Eu tenho que amealhar conhecimentos teóricos muito vastos, né? Eles evoluem rapidamente, né? Até a década de 60, 70, a medicina evoluía a passos muito curtos. Hoje a evolução dos conhecimentos, de novas opções terapêuticas, de novas opções diagnósticas, de novas opções preventivas, elas evoluem rapidamente. Mais ou menos como nuvem. Você olha, está de um jeito, daqui a pouco você olha, já mudou tudo, né? Então, nós precisamos ter docentes competentes para ensinar esses alunos, né? Docentes que realmente tenham feito lá o seu mestrado, o seu doutorado, e que tenham essa aptidão docente. Mas não é só isso. Nós precisamos ter campos de ensino. O que são campos de ensino? Nós precisamos ter ambulatórios de baixa, de média e de alta complexidade. O aluno na graduação tem que passar por esses estágios. A medicina de baixa complexidade é aquela que se faz nas unidades primárias de saúde, na atenção primária, aquelas que faz nas unidades das UBS, né, na unidade básica de saúde. O médico precisa saber aquilo. Mas ele precisa saber também o que se faz nas especialidades, não que ele vai sair da graduação especialista, mas ele precisa ter noção disso, e na alta complexidade, aqueles procedimentos de alta complexidade. Para isso, você precisa ter ambulatórios, né, com docentes lá nos ambulatórios, com os preceptores nos ambulatórios. Residentes, né, vagas. Você precisa ter um número de alunos compatível. Normalmente, num hospital de ensino, você não pode ter mais do que 5 alunos por leito do hospital, né? Porque senão, para um pretório, o ensino é prejudicado. Então, tem faculdades aí que estão formando precariamente os médicos. Não tem docentes, não tem campo de ensino. Tem regiões, tem cidades com 30 mil, 40 mil habitantes que montaram uma escola de medicina. Não tem nem unidade básica pronta naquela cidade e tem escola de medicina. Então, houve uma abertura indiscriminada de escolas médicas. Nós tínhamos, até 2013, arredondando os números, ao redor de 200 escolas de medicina. Hoje, nós fechamos o ano de 2024 com 440 escolas de medicina. 440 escolas de medicina. E existem já aberturas programadas com editais do governo já publicados, de mais 95 escolas já estão publicadas. Não é para abrir aqui em São Paulo, para abrir no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte ou em grandes cidades. É para abrir em cidades carentes. Com a ideia equivocada de que se o médico formar numa cidade carente, lá ele fica. Não, ele não fica. Ele sai de lá e vem ao grande centro para ele buscar novos conhecimentos, para aprimorar conhecimento. Está mais do que mostrado isso, né? E tem mais 215 com decisões judiciais que já lhes autorizam a abrir cursos de medicina. Então, 215 mais 95, nós temos aí 310 escolas que vão se somar a essas 440, então teremos 750 escolas em algum... E isso você lembrou muito bem. Você pega os Estados Unidos, quantas escolas tem nos Estados Unidos que tem uma população maior que a nossa? Há muitos anos tem 180 escolas de medicina. Não abre uma escola de medicina mais lá. Tem 180 escolas de medicina. E lá o médico forma, ele é obrigado a fazer a residência. Forma, 6 anos de graduação, depois ele tem que fazer a residência. Aqui no Brasil, nós não temos residência para todo mundo. Nós estamos formando mais de 40 mil médicos e temos aproximadamente 19 mil vagas para residência de primeiro ano, somando todas as 54 especialidades disponíveis no Brasil, sendo que algumas são mais necessárias do que outras. O governo acho que entendeu isso, está querendo corrigir rumos, né? E acho que nós temos também uma carência de especialistas, e os especialistas se formam através da residência. Então o Trump tem razão quando fala que o nosso Mais Médicos foi só para ajudar Cuba, não? O que o Trump colocou, né, e aí precisa de um entendimento mais amplo, ele colocou, eu entendo que não foi uma crítica à necessidade de mais médicos, foi trazer os médicos cubanos. O que ele diz, e eu jamais quero dar razão para o Trump. Sim, lógico. Não tenho simpatia nenhuma para o que ele está fazendo no mundo, sempre teve uma simpatia enorme pelos Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos
a meu juízo, eu não sou um analista político, né? Não tenho bolinha de cristal, mas acho que ele está fazendo um desserviço para o povo americano, né? E eu acho que mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos vão pagar por isso. Eu não sei se mais cedo ou mais tarde, daqui uma década, daqui um século, mas não sei se ele tá, se o poderio financeiro americano pode, eles estão imaginando que eles podem ter um declínio em função de novos grandes países emergentes, né? Então me parece que essa pressão, e particularmente o que está sendo feito com o Brasil, sem apreciação ideológica mais uma vez. Né? O que está sendo feito com o Brasil me parece uma grande injustiça. Agora, o que o Trump está criticando, sem perder a objetividade na resposta, é de ter forçado o governo cubano, ter forçado a vinda desses médicos brasileiros e ficado com o dinheiro. E é verdade. Né? De cada médico que se pagava para vir aqui, 90% do que era pago ficava com o governo cubano, via OPAS. O convênio era feito do Brasil com a OPAS, e a OPAS que pagava, não o médico, deixava 10% com o médico aqui e pagava 90% para o governo cubano. Então, é essa crítica que ele faz, que isso era um bom negócio, como se médico cubano fosse commodity, né, para que pudesse ser exportado. Então, nesse sentido, eu acho que pode ter havido algum desses problemas, mas eu não quero dar razão para o Trump, não, porque ao ele falar isso, ele está criticando um programa que o Brasil precisava. A gente pode dizer que o programa teve imperfeições, não é? Teve essa questão dos cubanos. Eu também não gostei quando trouxeram os cubanos, né? Achei que não. Eu nem sei a formação que esses cubanos têm. Como é que um país daquele tamanho pode ter um número tão grande de médicos para exportar? Certamente são médicos mal formados. Né? Certamente são médicos mal formados. Nada contra Cuba, contra os médicos que vieram. Né? Eu não posso partir do pressuposto que qualquer médico serve. Sim. Um médico que se equivoca com o diagnóstico, que atrasa o diagnóstico, certamente ele vai causar quem vai pagar esse preço é o paciente. É o paciente que vai pagar esse preço. Por isso que nós estamos preocupados com o médico que está sendo formado aqui agora. Essa crítica que eu estou fazendo ao médico mal formado que veio de Cuba, eu acho que ela se aplica hoje, lamentavelmente, a muitos médicos formados aqui no Brasil. Então nós defendemos hoje que se faça o exame de proficiência médica, como os advogados fizeram. O exame da ordem do advogado. A gente trouxe esse tema aqui no programa, deve fazer umas 2 ou 3 semanas, justamente sobre esse exame de proficiência na medicina, a importância dele para validar. Nós achamos que o médico precisa ter noções básicas. Você imagina um médico que não sabe tratar uma diarreia, não sabe tratar uma pneumonia, não sabe por que está acontecendo aquela diarreia, não pode. O médico tem que ter conhecimentos básicos, bem estabelecidos, para que ele possa tratar. E é um equívoco das pessoas imaginar, não, eu sou de um extrato social em que eu tenho acesso e vou procurar os bons médicos. Aquele coitadinho lá na ponta não é problema meu. Só que esse indivíduo faz uma análise muito equivocada, porque se numa grande cidade como a nossa, onde você tem hospitais que podem ser hospitais para ser plantados tal como estão lá em Manhattan, pela qualidade que tem, pelo corpo clínico que tem. Só que se você bater o seu carro aí, entrar em coma, você vai ser atendido pelo SAMU e vai te levar para uma unidade de pronto atendimento. E precisaria que a unidade de pronto atendimento fosse muito competente, porque da forma como ela vai te atender, ela pode salvar a sua vida ou, eventualmente, comprometer o desfecho final em decorrência desse acidente. Então, nós vamos ter médicos bem formados, nós estamos com o maior número de escolas médicas do mundo. Só perdemos para a Índia. Né? Hoje a Índia tem, acho que 480 escolas médicas, não me lembro exatamente o número, maior do que nós temos documentado, só que a população deles é 6 vezes maior. Né? O país mais populoso do mundo. Doutor, a gente tem assunto aqui para horas e horas de conversa, mas infelizmente o nosso tempo está se encerrando por aqui, mas não posso deixar de falar de algumas questões, porque, por exemplo, falar de saúde da mulher é também falar de educação em saúde, né? Como envolver escolas, comunidade e a própria mídia para informar e para prevenir? Eu acho que nós da MB sempre interagimos muito com o nosso colega médico, né? Hoje nós estamos querendo, claro, continuar essa interação, esses programas de educação continuada, aplicando as provas de título de especialista, mas eu acho que nós somos devedores, historicamente, do engajamento. Nós fazemos educação populacional, programas de várias doenças, você vê que vez por outra tem programa de rastreamento da hipertensão arterial, do glaucoma, do diabetes, né? Mas eu acho que nós temos que ter canais junto à mídia, né? E sempre aproveitar oportunidades como essa que eu estou tendo aqui
para falar com a população. Porque vocês que estão na mídia, né, vocês são influenciadores. Acabei de ver esse efeito desastroso do influenciador aí, com as questões aí das crianças, né? Mas a gente tem influenciadores do bem, né? Então eu acho que nós temos que interagir com a mídia. A mídia tem sido parceira. Na época da pandemia, a MB fez um trabalho notável, porque nós nos baseamos naquela época exclusivamente em ciência, né? Nós não nos partidarizamos nem para um lado nem para o outro, então nós defendemos a vacina, falamos contra aquele kit irresponsável que era o kit Covid, né? Aquele Covid aquilo era uma enganação, né? E a MB foi muito respeitada, né? Na época era uma fonte crível em que a imprensa podia buscar informações. Então eu acho que é com esse tipo de participação, não é? Informação confiável, né? É que nós podemos ajudar nesses programas de educação, de conscientização das pessoas que você bem mencionou. E a educação na escola também faz falta? Eu acho que quando você tem a oportunidade de falar com as crianças, né? As crianças, né? Eu vejo minhas netas, as crianças é uma beleza, né? Porque você fala, elas gravam. Você fala uma coisa, você imagina que ela esqueceu daqui 2 dias, ela fala, não, mas aquele assunto, ela volta ao assunto e repete com propriedade o que ela falou. Então, eu acho que a educação em saúde devia ser quase que uma matéria obrigatória, né? Não é uma matéria para você aferir conhecimentos, para provar ou não, mas uma matéria obrigatória de conscientização da importância da saúde, da responsabilidade que cada um de nós tem que ter com a saúde coletiva, maiormente com a nossa saúde individual, né? Pensando nisso, a escola precisa de uma reformulação grande, né? A gente precisa começar a ter lá na base os conhecimentos básicos de saúde, de economia, Sim. Porque a gente cresce, de comunicação, inclusive, Sim. porque são conceitos que se perderam, a escola ainda, mas enfim, aí é assunto para vários outros programas. Mas só para a gente encerrar, doutor, se o senhor tivesse que apontar uma prioridade absoluta para melhorar a saúde da mulher no Brasil hoje, qual seria? Acesso e educação. Né? A gente tem locais em que o acesso é difícil, tem locais em que o acesso é fácil, e educação, para que a mulher soubesse o que ela tem que fazer, em que momento tem que fazer, né? Eu acho que a educação é muito importante. Nós médicos, né, aqueles que têm a felicidade de ter uma formação correta, nós sabemos o que fazer, mas nós precisamos que as pacientes estejam conosco, nos procurem, para que você possa empreender essas medidas, né? Então, acho que acesso e educação. Maravilha. Doutor César Eduardo, foi um prazer recebê-lo aqui e trazer essas análises suas no BCTV. Esse é um tema que, de fato, mexe com a vida de milhões de brasileiras e que mostra que falar da saúde da mulher é falar de qualidade de vida, de igualdade de futuro. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, doutor César.